pessoas se preparam para concurso público, por que a gente não pode se preparar antes do casamento? E não é uma preparação de saber cozinhar, porque o Senhor falou fortemente ao meu coração. Tantas mulheres que sabem cozinhar, que se preocupam tanto com isso. Muitas pessoas, tá? Muitas pessoas vieram a mim perguntar: mas você já sabe cozinhar? Mas você já sabe fazer comida? Mas você vai fazer o que pro seu marido? Vai casar sem saber cozinhar? Gente, isso foi para mim quase um trauma, porque eu ouvia em todos os cantos, de todos os lados, essa questão. Você sabe cozinhar? Você já cozinhou? E tal, só cozinha. Gente, cozinhar, saber cozinhar, claro que você tem que aprender, tá? Mas a minha história, ela foi muito detalhada nessa questão. E eu conto isso mais detalhes no meu livro, tá? Tem um capítulo no meu livro que fala sobre essa parte que eu vivi. Mas o Senhor ministrou no meu coração que saber cozinhar somente não é algo que vai conseguir sustentar as guerras quando estiver no casamento. Saber cozinhar é o mínimo. Você precisa se munir de conhecimento para que a sua mente esteja blindada, que no momento que você venha a ter uma discussão com seu marido, você entenda que o seu marido não é o seu inimigo. Existem feridas que nós temos, crescemos com aquilo e quando chegamos no casamento nos vestimos com uma armadura. Existem duas pessoas diferentes. Então, quando você vai para o casamento, você vai lidar com muitas coisas. São muitas guerras. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, só saber cozinhar não é o suficiente para você sustentar um casamento. Existem mulheres que estão perdendo casamento e que cozinham, que é uma beleza. Antes do casamento, você precisa se munir. E o conhecimento, ele vem através de várias ferramentas. Precisamos nos preparar. Para tudo, precisamos nos preparar. Às vezes a oportunidade vem e é como aconteceu aqui. Elas estavam adormecidas, né? Elas adormeceram e à meia-noite foram acordadas pelo grito. Pode acontecer a qualquer momento. Então as virgens prudentes, elas estavam preparadas. E o Senhor nos chama para um tempo de preparação. Porque no momento que você estiver no casamento, você não vai fugir por qualquer coisa. Porque você já está preparado, você já sabia que aquilo ali ia acontecer. E como é que a gente se prepara? Com leituras, com ferramentas. É importante não só suportar, mas sustentar. Quando vir uma bênção, quando vir algo extraordinário no casamento, você saber sustentar aquilo que Deus está entregando. Eu aproveitei bem o meu tempo de solteira. Eu digo que eu aproveitei bem. No meu livro eu conto sobre isso. Eu ficava no meu quarto, trancada, lendo a palavra, ouvindo ministração. Eu ficava lendo. E o Senhor ia me revelando, o Espírito Santo ia me revelando a palavra. E era algo muito gostoso de se viver. Nós precisamos também fazer, nesse tempo, cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. Ó Davi, né? Antes de Davi matar o gigante, antes de Davi matar Golias, ele matava leão e urso. Ele cuidava das ovelhas, ele cuidava daquilo que era, basicamente ali ninguém sabia, era escondido, não era algo público. Muitas pessoas foram conhecer Davi depois que Davi matou Golias, depois que Davi matou um grande gigante, né? O gigante, e ele casou, e ali ele passou a ser conhecido pelas pessoas. Mas antes Davi só era conhecido ali pela família dele, pelo pai dele. E quando você mata um gigante, quando você casa, você simplesmente é conhecido não só pela sua família, mas pela família de seu marido. Tô falando para as mulheres, pela família do seu marido. Então, existe ali algo que se torna público, praticamente. Então, você vai estar ali não só na visão da sua família, mas também na visão da família do seu marido. Então, existe algo que você precisa cuidar, você precisa zelar, você precisa entender que Deus está te dando, no momento que você está solteira, coisas para você poder cuidar com excelência, fazer com excelência. E existe também algo que eu trago para mim, que tá em 2 Samuel. O Senhor vai te dar estratégias. 2 Samuel 5:23. O Senhor vai te dar estratégias para esse tempo. O Senhor vai te dar estratégias, como se comportar, como
falar, né? Quando falar, o Senhor vai te dar estratégias, não só no tempo que você está solteira, mas também no tempo que você casa. O Senhor vai te dar estratégias específicas para aquele momento, para aquele tempo. Se você ler esse versículo, esse capítulo que eu falei, 2 Samuel 5:23, você vai entender o que Davi enfrentou lutas, mas naquele momento em específico, para aquela luta, o Senhor deu uma estratégia diferente. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, mas nós precisamos consultar Deus. E tudo isso faz parte do tempo de preparação. Você vai consultar o Senhor e o Senhor vai te dar uma estratégia específica.